Meus queridos irmãos, eu quero desejar para vocês a paz do Senhor, amém? É um prazer ter vocês aqui conosco, assim como você que está nos vendo e ouvindo pela internet, sabe? E olha, você foi um vencedor, viu? Você saiu aí no frio, ou quem esteve aí no frio durante o dia inteiro, e você preferiu estar na casa de Deus. Então, eu creio que Deus vai abençoar a sua vida hoje em nome de Jesus, amém? Eu quero começar esse culto lendo para você o que está escrito no Salmo de número 95. Vamos ler todos juntos? Vamos? Vamos lá. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, aleluia. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra das suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Amém? Vamos ficar de pé, e no que você ficar de pé, fale exatamente isso para a pessoa que está aí do seu lado. Ele é o nosso Deus. Fale. E nós, povo do seu pasto. Vá, vire-se para a pessoa do seu lado, fale para ela assim. Amém. Nós somos rebanho do Senhor. Amém? Nós somos rebanhos do bom pastor. Daquele que dá a sua vida pelo seu povo. Na verdade, ele deu a sua vida pelo seu povo. Esse é o nosso Deus. Amém? Vamos falar com ele, então. Você aí no seu lugar, faça do seu lugar um local de oração. Oração ou horário é falar com Deus como você falaria com o seu melhor amigo, com o seu pai. Vamos falar com Deus e vamos entregar a ele este culto. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado. Obrigado, ó Deus, pelo nosso dia. Obrigado, ó Deus, pela nossa semana. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus e nós podemos confiar em Ti. Obrigado porque em Ti nós podemos descansar. Obrigado, ó Deus, porque em Ti nós podemos confiar. Obrigado porque em Ti nós podemos derramar a nossa vida e termos a direção segura que nós precisamos. Meu Pai, o que eu quero te pedir nesse momento é que o Senhor venha nos abençoar aqui nesta tarde e noite. Que o Senhor se faça presente no nosso meio na medida em que nós vamos louvar o Teu santo nome. Ao louvarmos a Ti, ao cantarmos a Ti, Senhor. Vem se fazer presente no nosso meio. Ao mesmo tempo, ó Deus, nós teremos o prazer de ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Então nós te pedimos, fala conosco, Senhor. Vai preparando o nosso coração na medida em que nós cantarmos louvores a Ti. Que o nosso coração, a nossa alma esteja se abrindo para Ti. E quando nós estivermos para ouvir a Sua voz, o nosso coração, a nossa alma seja como a boa terra para receber a boa semente. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos e nós já te louvamos e já te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém. E amém. Vamos aplaudir ao nosso Deus com uma linda salva de palmas. Aleluia. Essa pregação tem um título que é Em qual mesa você está? Em qual mesa você está se assentando? Em que mesa? A mesa fala a respeito de um momento que você para ter comunhão, para se alimentar, mas é um momento que você se senta na cadeira, né? E para. É um momento de, às vezes, reflexão, é um momento, às vezes, de comunhão da família, mas hoje em dia está muito na moda, vamos sentar na mesa com Jesus. Todo mundo vai se sentar na mesa com Jesus. Tem uma mesa preparada para a gente, tem uma mesa... Eu li uma máxima que assim, tem mesas que nos defraudam, outras mesas nos curam. Então a palavra da moda é mesa. Mas a pergunta que eu quero já desde o começo deixar aqui é: e qual mesa que a gente está se assentando? Qual mesa que a gente está?
Tá? Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 15, versículo 21. Vamos lá. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia que vinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando, disseram: Manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. E a mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Essa mulher cananeia, ou Ciro-fenícia, era uma gentia, ela não era do povo de Deus. Tá? E ela era uma mãe desesperada, ela via a filha dela endemoniada o tempo todo, e sabedora dos milagres que Jesus estava fazendo, ela vai atrás de Jesus e fala: pelo amor de Deus, liberta minha filha está terrivelmente endemoniada. E a fé que Jesus viu nela foi tamanha que ele falou assim: olha, que fé é essa? Sua filha está liberta, pode ir. Só que esse texto, eu não quero me prender na questão da fé que a mulher teve, mas nesse pequeno diálogo entre Jesus e ela, que fala assim: olha, não é correto pegar o pão, isso está no versículo 26, pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Quer dizer, não é correto aquilo que eu tenho para o meu povo, dá para quem não é meu povo. Aí ela falou assim: é verdade, mas até quem não é do seu povo pode se alimentar das migalhas. As migalhas não são para os filhos. Isso aqui é muito claro. As migalhas são para os cachorrinhos, as migalhas é para quem não é filho. Aqui está dizendo: não é correto pegar o pão dos filhos. Mas ela falou assim: mas eu posso comer disso que cai da mesa dos filhos. E assim, a bondade e a misericórdia do Senhor é algo tão tremendo que a Bíblia fala que o sol nasce para justos e injustos. E o Senhor, por causa da fé dela, concede a libertação dessa menina, ou a cura dessa menina, como está escrito, né? E aí, ela some. Porque ela foi atrás daquele milagre para a libertação da filha dela. Ela teve fé para aquilo. Jesus atende o pedido dela e ela some. A gente não sabe mais dela. A gente não vê, apesar que ela fala assim, e o adorou. Ela chegou com reverência. Sabe aquelas pessoas que vêm à igreja, canta, vem com reverência e tudo, porque está precisando de um milagre. Aí o milagre acontece, ela acabou. Não existe mais comunhão com Deus, não existe mais vontade de vir para a igreja. Comeu das migalhas. Pegou aquilo que era bom. Tem uma atriz, tinha, né? Não sei que fim levou ela, porque tem muita coisa do Brasil que eu já não sei mais. Que ela, toda vez que ela ia numa igreja, inclusive na igreja de uma amiga minha, ela era liberta, era uma mulher endemoniada. E ela depois ia para a televisão fazer um programa horroroso que ela tinha. Ela ia, era liberta. Mas era todo o culto. Ela estava comendo das migalhas, porque naquele momento o ambiente produzia um ambiente santo, ela era liberta. Só que ela não queria estar na mesa como filha. Ela queria comer das migalhas. As migalhas não são para os filhos. Agora vamos ver uma outra mesa, que está em Lucas capítulo 15. Essa é uma história muito conhecida, que é a parábola do filho pródigo. Eu não vou ler a parábola toda, só vou ler a partir do versículo 19 ao 24, que diz assim: Já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me
como um dos seus trabalhadores. A história do filho pródigo, ele era filho, guarde bem essa palavra, ele era filho, quis a parte dele da herança, se acabou no mundo, gastou o dinheiro todo e foi comer o que eles chamam das bolotas dos porcos, que é um fruto de uma árvore que cai, tem umas bolotinhas assim, que alimentam os porcos. Só que os porcos não eram um bicho abençoado, não era um bicho que os judeus não podiam sequer lidar com eles, nem comer a carne deles, nem nada. Então, ele foi comer de um bicho que o Senhor não se agradava. Só que aí ele lembrou, nossa, o meu pai trata bem melhor os funcionários dele. Eu não sou mais digno de ser chamado filho dele, então, mas se ele me tratar, pelo menos como ele trata os funcionários dele, eu vou comer melhor, eu vou viver melhor. Aí vem, a partir daí, né? Já não sou digno de ser chamado de seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Põem um anel no dedo dele e as sandálias nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Ia ser o churrasco. Aquele churrasco, quer dizer, não sei nem se eles faziam churrasco, né? Um bezerrão gordo dava para fazer o churrasco, né? Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Esse pai viu um filho que se desvia do caminho correto. Vê se vocês fazem a ligação. Esse filho, em primeiro lugar, se arrepende e volta para o seu pai. Não queria nem a honra de ser chamado de filho. Mas esse pai, vendo esse menino retornando, arrependido, ele recebe de braços abertos e dá o melhor para ele. A melhor roupa, um anel, uma sandália nova e um banquete. Né? Ele fala aqui, um bezerro gordo é um banquete. Ele foi dar uma festa, um banquete para quem? Para os filhos. Quem é que come das migalhas? Os não filhos. O que os filhos comem? O melhor banquete. E eu quero falar um pouco dessas três coisas que ele fala, que deu a melhor roupa, um anel no dedo. Como que Deus nos recebe? E eu estou falando para nós, filhos de Deus. Essa não é uma pregação para quem não é filho de Deus. Mas o não filho de Deus vai desejar ser filho de Deus após ouvir isso. Então, o que esse pai, que é a representação de nosso Deus, nosso Pai, faz? Ele dá a melhor roupa. A roupa, a vestimenta, normalmente as melhores roupas eram roupas de linho, tá? As vestes de linho eram umas formas usadas como separação, tem um simbolismo de separação, consagração, mostrando a importância da pureza do coração e da conduta diante de Deus. Além de representar pureza e santidade, as vestes de linho também simbolizavam justiça e retidão. Toda vez que a gente lê na Bíblia veste nova, tem a ver com a identidade da pessoa, com proteção espiritual, com uma nova vida e um testemunho. É disso que Deus nos reveste quando a gente se vira para o Pai. De proteção, de um novo testemunho, de uma nova identidade, de uma consagração. Então, quando ele tira aquelas vestes que deviam estar podres, sei lá, e põe vestes novas, é Deus Pai que está dando as vestes novas para esse rapaz. Ele está dando umas vestes novas, trocando aquilo que era velho para que ele use o novo. O botar o anel do dedo é sinal de autoridade. A partir daquele momento, esse filho passa a ter autoridade. E Deus é assim conosco. Ele, após nós estarmos de vestes novas,
ele coloca um anel no nosso dedo, isto é, não é um anel propriamente dito, né? É simbólico, e ele nos dá autoridade sobre todas as coisas, aquela autoridade que foi dada para Adão e que Adão perdeu, autoridade para nós fazermos a sua obra, autoridade, isso é para quem é filho. E as sandálias simbolizam, muitas vezes, a prontidão, a preparação para fazer a obra de Deus. Em Efésios 6,15 diz assim, como parte da armadura de Deus: Paulo exorta os crentes a terem pés calçados com a prontidão que vem do Evangelho da Paz. O Pai das novas calçados para nova direção, para um propósito de vida, para nós seguirmos para um propósito de vida. Sandálias novas para serviço. Esse é o simbolismo. E aí, o filho vai para a mesa. Com uma nova roupa, com um anel no dedo, quer dizer, com uma nova identidade, com uma nova proteção, com um novo testemunho, com autoridade e preparado para servir. Aí ele vai para a mesa comer o boi gordo aqui, né? O bezerro gordo, bezerrão gordo, ele vai para a mesa. É abundância, é autoridade. Gente, Deus, o Senhor Todo-Poderoso, ele dá para os seus filhos todas essas coisas. E muitas vezes a gente não valoriza isso. A gente fica comendo das migalhas que caem. A Bíblia é muito clara, numa passagem sobre a gente andar ansioso, preocupado, e fala assim, porque quem anda ansioso e preocupado são os gentios, não vivam como os gentios. Ali eles não está nos chamando de gentio, mas está dizendo, olha, perde seu tempo para viver como os gentios viviam. Vocês foram libertos, vocês agora têm novas vestes. Vocês morreram, ressuscitaram, uma nova vida, vocês têm novas vestes, têm um anel no dedo, têm sandálias novas. Vivam como filhos e vão para o banquete, porque vocês vão comer o melhor dessa terra. Tem uma passagem que alguém pode falar assim, mas Jesus sentava com pecadores, que é mais ou menos a letra da música que ela fala... eu aprontei todas, mas Jesus olhou para mim, pode se sentar aqui comigo. Estou resumindo a letra da música para não dar spoiler. Só que ali não diz, que é a passagem mais ou menos do filho pródigo, mas ali não diz que o rapaz se arrependeu. Está dizendo que Jesus mandou ele se sentar à mesa com ele exatamente do jeito que ele está. E eu vou falar uma coisa que eu acho que agora vocês vão ficar espantados, porque é uma frase que é muito usada. Deus não nos aceita como nós somos. Ele nos chama como nós estamos. Uma vez que eu tenho encontro com Jesus, eu tenho que virar uma nova criatura. Se eu tenho um encontro com o Senhor Jesus, Deus passa a ser meu Pai, eu não posso ser a mesma pessoa. Eu não posso ter a atitude dos gentios. Eu não posso viver daquela maneira, porque eu vou ser chamada para sentar numa mesa santa, de santidade. Mas Jesus sentava com os pecadores? Sim, é verdade. Quando ele chamou Mateus, né, da coletaria, falou assim, vem, segue-me. Mateus falou assim, vamos comer lá em casa? Jesus foi. Então, Jesus sentou com os pecadores? Sentou muitas vezes. Mas quem convidou? Mateus. A mesa que o Pai convida não é para pecadores. A mesa que as outras pessoas sim. E Jesus sentava com os pecadores para quê? Para salvação. Essa passagem é pequenininha, diz assim, então Levi, que é Mateus, lhe ofereceu para Jesus um grande banquete em sua casa. Era o grande número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes.
não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Então vamos lá entender as mesas. Jesus se sentava com pecadores para chamar as pessoas ao arrependimento. Qualquer pecador, qualquer tipo de pessoa, estavam incluídos o que for, a prostituta, o adúltero, os homoafetivos, o que for, estão lá. Porque ali, na mesa, nesse lugar que a gente relaxa quando está à mesa, é o momento que Jesus falava, que tinha comunhão e que pregava para essas pessoas serem levadas à mesa. A mesa do Pai tem que ter roupa nova, anel no dedo e sandálias novas. Tá? Ele nos chama como nós estamos para que nós sejamos transformados. Transformados. Temos que nascer de novo, sermos novas criaturas. A Bíblia fala as coisas velhas ficaram para trás, acabou. O filho pródigo foi uma festa porque assim, acabou aquela vida que você comia com os porcos. A comida com os porcos não, a comida dos porcos acabou. Agora está tudo novo, meu filho. Olha, vamos comer comida boa, vamos para o churrasco, vamos tomar o melhor vinho que tinha na época, que eles celebravam com vinho, vamos dar o melhor para você. Eu, Pai, estou dando o melhor para você. Você está arrependido, você estava perdido e agora você retorna para os meus caminhos. Tá? E eu queria falar algumas palavras que tem na Bíblia, porque a Bíblia ela fala muitas vezes em símbolos e fala muito de agricultura, de comida, de planta e alguns símbolos que estariam numa mesa judaica naquela época, né? O que estaria numa mesa? O pão e o vinho. O que tem na mesa dos filhos? O pão e o vinho. E o que é o pão e o vinho? O próprio Jesus Cristo. Quando a gente pensa em abundância, a gente sempre pensa nos bens materiais. Deus pode nos dar bens materiais? Claro que pode, gente. Claro que pode, se assim for da vontade dele. Mas é sinal da bênção do Senhor o carro 0 quilômetros? Não, não é. É sinal da bênção do Senhor a sua conta cheia de dinheiro? Não, não é. Pode ser, mas não é. Não é isso que é o parâmetro da bênção do Senhor. Semana passada a gente estava falando na aula sobre as igrejas gigantescas que tem por aí e parece que aquelas igrejas é que são vitoriosas. Mas a comida que está sendo colocada na mesa daquelas pessoas é comida envenenada ou é a comida do Senhor? Números é para homens. Deus não olha números. Senão Deus não falava que o caminho era apertado, a porta era estreita. Deus não olha para número, Deus olha para o coração da gente. A mesa dos filhos tem que ter pão e vinho, isto é, tem que ter a presença de Jesus Cristo. Peixe, que fala de multiplicação, de abundância. Abundância do quê? Peixe muitas vezes foi usado para a gente ir pescar homens. E fala de abundância. Sim, uma igreja que cresce. Óbvio que uma igreja saudável tem que crescer, mas com alimento certo. Fala do fruto da oliveira, que é a azeitona, que faz o azeite. O azeite é a presença de Deus, Espírito Santo, cura. Eu parei porque era muita definição. Restauração, consagração, unção, prosperidade, bênção, esperança, renovação. É isso que está na nossa mesa. É isso que Deus está dando para a gente. O fruto da videira, que representa a conexão espiritual entre o crente e o Salvador, a justiça e a retidão. E a figueira é a presença de Deus e sua fidelidade. Esse é o alimento que o Senhor tem para a gente. Isso é a mesa que o Senhor nos chama. Gente, quem não quer 100% a presença do Senhor Jesus? Eu quero. Quem não quer unção? Quem não quer restauração? Quem não quer abundância? Quem não quer prosperidade? Quem não quer a presença de Deus? Quem não quer cura? Essas são as coisas que estão na mesa do Pai para a gente sentar e nos alimentarmos.
temos tudo. A Bíblia é alimento para a gente. A palavra de Deus é o nosso alimento. Não é cantarmos bem. Não é sermos lindos e maravilhosos, lindos e louros, como eu brinco. Não é termos o melhor governador. Não é irmos para Disney. Mas isso tudo é bom, gente. Não é irmos para Disney. Mas esses não são as provas das bênçãos do Senhor e da abundância do Senhor, da prosperidade do Senhor. A prosperidade do Senhor é nós termos autoridades, vestes limpas, retidão, prosperidade, unção, bênção. Isso é que é abundância e o que é servido na mesa do Senhor. Se você está no lugar onde essas coisas acontecem, você está sentando na mesa certa. Essa é a mesa que Deus nos chama como filhos, ok? E por fim, eu quero ler uma passagem de Apocalipse, que é essa daqui então. Apocalipse capítulo 19, versículos 5 a 9, que diz assim: E do trono saiu uma voz que dizia: Louve o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos, demo-lhes glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. As bodas é o encontro de Jesus e sua igreja. A ela foi permitido, olha a roupa da igreja, de novo aqui. A ela foi permitido vestir de linho finíssimo, não era nem qualquer linho, não, um linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Quem são os santos? Os filhos. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Quem é que está chamando? O próprio Deus. Para quê? Para sentarmos para a ceia. O que é ceia? Comida, mesa, né? Para a ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então essa noite eu volto a perguntar: em que mesa que você quer sentar? Você quer ser o tipo do filho que vai comer das migalhas que caem da mesa? Ou você quer a abundância da mesa do Senhor? A abundância da mesa do Senhor, você vai ter todas as coisas. As suas vestes têm que ser trocadas. Linho finíssimo, atos de justiça e bondade. Eu tenho que viver com essas vestes para que o mundo reconheça e se cheguem a Cristo. São estas vestes que eu tenho que estar. Eu tenho que ter um anel de autoridade. E na minha voz, na minha maneira de ser, de eu falar para uma pessoa doente, seja curada, no nome de Jesus. Não é a minha autoridade, essa autoridade, volto a dizer, é dada pelo Pai. Tudo é dado pelo Pai. Tudo aquilo que o Pai nos dá, a ceia, a comida, a mesa que o Pai nos prepara, é maravilhosamente espantosa. E quem anda em novidade de vida, já aqui na terra, come o melhor da terra. Por que eu estou te dizendo aqui? Que é o último versículo que eu também não dei, porque é um versículo só. Em Isaías 1,19 está dizendo assim: se tiveres dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Se vocês, isso é para a gente, para todos nós. Se eu, Adriane, se vocês estiverem dispostos a ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra é isso tudo que eu falei. É esse azeite, é esse pão, é esse vinho, é esse peixe, o fruto da oliveira, a videira, a figueira. Esse é o melhor da terra. Eu não quero mais viver das migalhas.
Eu não quero viver como gentio. Eu não quero mais viver das migalhas. Eu quero me assentar com vestes de linho fino, com uma autoridade dada pelo Senhor, com sandálias novas, disposta a enfrentar chuva, sol, porque ou eu falto porque está chovendo, ou eu falto porque está frio, ou eu falto porque está calor, eu falto porque eu falto, porque eu falto. Isso é viver das migalhas, gente. Deus está nos chamando para nos prepararmos para essa ceia do Cordeiro. Do Cordeiro. Eu tenho que estar com vestes finas. Eu tenho que estar com essa autoridade. Eu tenho que estar calçada para caminhar caminhos novos para o serviço do Senhor. Tem uma passagem que fala assim: desperta tu que dormes. E a última coisa que eu vou falar. Daniel estava num palácio. O palácio só tem comida boa. Os manjares. Só tem oferta bacana. O mundo nos oferta coisas tão boas, gente. Tão boas. E o que Daniel falou? Eu só vou comer legumes. Ele não brigou com ninguém. Ele não deixou de servir no palácio, porque ele estava como escravo do palácio. Mas na hora da adoração, ele não adorava, ele ia toda hora orar, e ele comia só dos legumes, ele não quis saber. O pessoal usa o jejum de Daniel. Daniel não estava fazendo jejum, ele não queria se contaminar. O que ele fez significa isso, ele não queria se contaminar. Então, ele comeu legumes para não se contaminar do banquete, da mesa que estavam oferecendo para ele. E ele ficou mais bonito do que todo mundo. O cara ficou com uma saúde maravilhosa. Deus testemunho, um dos profetas grandes, que falou já dos finais dos tempos, do Apocalipse, Deus revelou coisas maravilhosas. Daniel tinha novas vestes. E você que está em casa me vendo, que não é filho ainda, não queira só o milagre da sua cura. Não queira só o milagre do seu emprego. Não queira só o milagre da saúde de alguém restaurado, não queira só isso. Queira se sentar à mesa do Senhor como filho, como filha. Nós somos filhos e filhas. O banquete que Deus quer dar para mim. Para mim. Eu quero estar nesse banquete que vai ser dado para mim. O meu pai vai dar para mim e um monte de gente comigo. Mas eu quero para mim. Para mim. Não quero mais as migalhas do Senhor. Feche os seus olhos. Senhor, a tua palavra foi entregue. Eu sei que é uma tomada de decisão muito séria, muito difícil, Senhor. Mas eu sei que tu queres dar um banquete para nós. Eu sei que tem um lugar na mesa para os teus filhos, para filhos arrependidos, para filhos com novas vestes, com anel no dedo e com uma sandália nos pés. Vestes de linho finíssimo. Eu sei que tem esse lugar, Senhor, e eu quero esse lugar. Abre uma cadeira, um lugar para cada irmão meu aqui, que está aqui na igreja. Para os meus irmãos que vão ouvir pela internet. Para os teus filhos, Senhor. Para aqueles que estão vivendo como filho pródigo, de uma maneira que não te agrada. Que esses se arrependam, que voltem, para que tu troques as roupas deles, Senhor. E para aqueles que não te conhecem, Pai, que não são filhos, toca no coração deles, para que eles venham se arrepender, para que eles queiram ser filhos, para que eles se assentem nas mesas corretas. Afasta de nós os alimentos envenenados, Senhor, que nos oferecem todos os dias, principalmente através dessa internet. Afasta de nós. Não permita que nesse lugar nunca venha ser pregado a tua palavra de forma distorcida, que nunca nesse lugar venha ser dado
alimento envenenado para ninguém aqui, Senhor, em nome de Jesus. Que a tua bondade, a tua misericórdia, a tua salvação, a tua libertação venha sobre nós, Pai. Nos convence, Espírito Santo, que cada um aqui tenha uma tomada de decisão, tome uma decisão essa noite de sermos genuinamente filhos, de não comermos mais das migalhas, Senhor, como os gentios, contentando apenas com os milagres, Senhor, mas que a gente deseje o abençoador, aquele que opera os milagres, que a gente deseje, Senhor, ir para a ceia do Cordeiro, das bodas do Cordeiro, quando o Senhor nos chamar. Eu te peço isso no nome de Jesus, Senhor, e nos perdoa. Coloca vestes de linho fino. Dá-nos a tua autoridade, o teu anel, Senhor. Um anel que pertence ao Pai e que Ele dá para o Filho. Coloca sandálias novas, Senhor. Coloca uma urgência no nosso coração de percorrermos com essas sandálias um caminho novo. Um caminho que nos leve a pescar homens, Senhor, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, eu entrego cada um aqui nas tuas mãos. Eu entrego a minha vida, a vida do Rogério, que é pastor dessa igreja, Senhor. Faça-nos viver, comermos o melhor desta terra. Em nome de Jesus. Amém.